Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre como viver cura no seu feminino através da sua menstruação. Vai ser um aulão assim, ó, sensacional. Eu acho que vocês vão adorar. Estão falando aqui a aula mais esperada. Vocês estão bem, meninas? E meninos, né? Temos meninos também. Temos muitos terapeutas assistindo. And here we go, babies. Vamos lá. Como viver cura no feminino através da menstruação. Eu trouxe hoje uma proposta de aulão pra gente bem, mas assim, bem pé no chão, tá? Sem misticismo, sem ficar naquele lugar, vai pra lá e volta das questões espirituais. Já tô dizendo isso para vocês não encherem aí de pergunta sobre a lua, sobre não sei o quê. Não, nós não vamos falar sobre isso. Eu vou fazer um parentezinho sobre isso num determinado lugar que cabe, tá? Mas a proposta aqui é te dar uma receita madura, tá bom? Com isso eu já estou dizendo que esse monte de ritual é fuga. Vou te dar uma receita madura de como é que você pode viver cura através da menstruação. Como é que você pode viver cura no seu feminino ferido. E já quero te dizer aqui o seguinte, nós estamos em lançamento do curso A Tecelã e o Feminino Ferido, etc. Naturalmente, esses aulões são, sim, um convite para você fazer o curso, para você conhecer o meu trabalho, mas fato é que eu vou ensinar mesmo, tá bom? Você vai sair daqui com uma receita de como viver cura no seu feminino através da sua menstruação, independente de você fazer curso ou não, tá bom? Então fica comigo, anota tudo aí bem direitinho. Eu separei 4 pontos importantes, tá? 4 pilares para você conseguir viver cura no seu feminino através da sua menstruação. Então vamos começar uma breve introdução. Queria que você considerasse que nós temos vários corpos, um corpo emocional, um corpo físico, um corpo espiritual, e todos eles se conectam através da menstruação. Então, muita gente pensa que a menstruação é exclusivamente um elemento biológico. Não, não é. É também um elemento emocional e também é um elemento espiritual, tá? Então, durante a menstruação, nós vivemos uma junção desses 3 corpos e é por isso que é tão possível que a gente viva a cura, inclusive, de conteúdos ancestrais, por causa do poder do sangue, tá? Do poder de memória que o sangue carrega, tá? De toda a história, de toda a memória do clã que o sangue faz emergir quando a gente está menstruada, tá? Então, dentro desse contexto que a gente vai considerar aqui. Como que é possível, Dani? Como é que uma mulher comum, independente, serve para todas as crenças, serve para todas as idades, essa receita que eu vou te dar? Como é que essa mulher pode viver cura no seu emocional, incluindo as questões ancestrais, através da sua menstruação? Então, anota aí que eu vou dar a receita inteira, depois eu vou explicar, tá? Deixa eu me abanar com o meu leque sensacional, que tô com calor. Muito bem. Como então, Dani? Sangrando. Você vai falar, tá me tirando, né? Não, sangrando, tá? Como uma mulher pode viver cura no seu feminino através da sua menstruação? Sangrando, vírgula, de maneira consciente, pacífica, em concordância e em recolhimento. Essa é a receita. Acontece que em cada um desses ingredientes tem questões profundas e é sobre isso nosso aulão, tá? Nós vamos falar sobre o que tudo cabe dentro desses 4 ingredientes aqui, que vai fazer com que o seu sangrando tenha utilidade profunda, tá? Então vamos lá. Primeiro, de maneira consciente. O que você quer dizer com isso, Dani? O que você quer dizer quando você fala que uma mulher vive cura quando sangra de maneira consciente? Número 1. Primeiro, quando ela sai da negação. Que tudo é negação. Primeiro, não menstruar. Menstruação não é legal, eu odeio menstruação, ai que saco, tô naqueles dias, não sei o que, tudo isso é negação. Então, é inconsciência, tá bom?
Sangrar de maneira consciente é sair da negação do que é a menstruação e de tudo que ela traz à tona, sabe? E de tudo que ela faz na nossa vida, no sentido prático mesmo. Você tá lá com um projeto de trabalho, aquilo é decisivo, você tem uma meta para bater, você tem um resultado e aquele calendário vem atravessando a sua vida produtiva, entendeu? E te coloca no chão, você começa a chorar, e você fica mal, você fica irritado, você fica mal-humorado. É natural que a gente vai querer se livrar disso, a gente vai querer diminuir esses sintomas que são indicativos de uma realidade emocional, sempre, apesar dos exageros também mostrarem uma realidade física desequilibrada, de estresse, de dormir mal, de se alimentar mal, mas a essência é emocional, tá? Então, sim, a gente tem uma tendência a negar. Por exemplo, toda vez que você tá lá você tá trabalhando, todas nós vivemos isso, tá? Aqui não é uma acusação, aqui vamos começar a ficar consciente. Você tá lá trabalhando, você tem um trabalho para entregar, e aí você tá com cólica, você toma um remédio. O que você tá fazendo? Negação. Não dá para olhar para isso agora porque eu tenho outra coisa importante. Mais importante do que isso. Então, aquele conteúdo que precisa vir, não pode vir porque as maneiras como ela tem a possibilidade de vir, eu podo, tá? Obviamente, então, a pessoa que evita o sangramento de todas as maneiras possíveis e imagináveis, também evita que o conteúdo emocional venha e impede a cura, tá? Não sangrar é negar o feminino. Essa é pro ou. Não sangrar é negar o feminino. Você tá em negação. Então, como é que faz para viver cura nesse sentido? Uma mocinha novinha, bonitinha, me mandou uma mensagem esses dias falando: Dani, eu faço uso de sei lá o que, nem lembro mais. E ela estava muito convicta e não pretendia mudar. E ela falou: então, como que eu posso viver tudo isso aí que você tá falando sem ter que alterar isso? Entende? Porque é isso, né? A mulherada não quer olhar para essa parte. Como é que eu posso viver toda essa cura do feminino, mas não passar por essa parte da menstruação? Por isso o consciente, tá? Então, primeira etapa do consciente, só o primeiro item, sair da negação. Se eu consigo sair da negação, eu começo a fazer o quê, então? Eu começo a sangrar. Então, eu queria te propor algo aqui. Queria te propor que você começasse a usar essa terminologia. Nós temos aqui no terapia esse hábito e é muito legal, né? A gente tem esse cuidado, sua mulher trabalhando, todo mundo sabe o período que a outra sangra, e aí a gente já fala: olha, eu vou sangrar daqui a 3 dias, aí a gente liga e fala: olha, eu tô menstruada, não sei o que, daí a outra fala: ó, sangra em paz. Sangra em paz é sensacional, né? Sangra em paz. Então, eu queria te convidar para começar a trabalhar esse processo de despertar da sua consciência, você trocar o vocabulário. Ao invés de você falar, primeiro, as coisas de negação, que tô naqueles dias, eu nem lembro mais os nomes, tudo que a mulherada usa, né? O Chico chegou, né? O Chico chegou. Gente, isso é muito antigo. Saindo dessa nomenclatura de negação, aí tem uma de pseudo-realidade, né? Que é menstruação. Estou menstruada. Mas tem a da menstruação consciente, da mulher que vive cura, que é: estou sangrando. E aí você vai começar a trabalhar isso na sua consciência. Vai pegar o seu calendário lá e vai ver: deixa eu ver que dia eu vou sangrar. Quantos dias falta para eu sangrar? Começar a usar esse vocabulário com as suas amigas. Eu estou sangrando com a sua família, com o seu marido, com o seu parceiro, com o seu namorado. Eu estou sangrando. Começa a trazer a realidade do sangrar, tá? Aí, ok. Primeiro, tô consciente. Como é que eu sei que eu tô consciente? Estou sangrando. Ponto. Aí, chegamos no segundo ponto. Olha como esse aulão vai ser. Segundo ponto. Ok. Estou sangrando o quê? Aí que começa os paranauê. Estou sangrando o quê? Como assim, Dani? O que dói? Enquanto eu sangro e tudo dói em mim, emocionalmente, o que dói? O que tá doendo? O que me feriu? O que me fez sangrar este mês? O que me faz sangrar na vida?
Por quê? Porque quando você sangra, você revisita o que te faz e o que te fez sangrar. Para dar uma olhadinha, será que eu já sangrei tudo desse assunto? Último desse assunto, sangrar. Quem interrompe a menstruação o faz como arma. Interromper a menstruação é uma arma da heroína. Para que ela usa? E por que ela usa essa arma? Número 1, é uma arma de conquista. Interromper a menstruação é uma arma de conquista da heroína. Conquista do quê? Conquista no mundo masculino e conquista do masculino. Uau! No mundo masculino, eu estou trabalhando numa equipe, nós temos uma meta. E eu tô indo muito bem, só que na semana que vem eu vou sangrar e eu vou ficar mal e a minha produtividade vai cair e aí eu não vou atingir a meta e eu não quero porque eu tô concorrendo a uma promoção. Então eu vou fazer o quê? Eu não vou sangrar, certo? Não vou sangrar, vou interromper a menstruação como uma arma de conquista no mundo masculino. Quero viver no mundo masculino. E não há espaço para o meu feminino no mundo masculino. Então eu não vou sangrar. Outra possibilidade, que é a conquista do masculino, que muitas mulheres me mandam a mensagem, que é: eu estou num relacionamento e todo o processo anticonceptivo fica por minha conta. E aí, obviamente, a mulher não sangra porque não ovula. E por que ela não faz? Para garantir o prazer sexual do querido. Então, pensa como que isso conta sobre o feminino dela, que abre mão de viver cura para a conquista do masculino. Para não ter problema para o masculino. Para que o homem não... ele não gosta de usar camisinha. Ele não gosta de não sei o que mais, não sei o que mais. Ele não vai se responsabilizar por isso, né? Então, eu tenho que me responsabilizar. Então, o preço que eu pago por isso é não sangrar. Você sabe que é tão sensacional, enquanto vocês estão aqui para falar, tão sensacional esse momento da turma 7 da Tecelã, que hoje no nosso aulão temos ele maridão aqui na minha frente. Por quê? Ele filma para colocar no YouTube. E na semana passada deu problema, na hora ele apagou e não sei o que, daí ele falou: agora eu vou ficar no aulão. Então ele está aqui na minha frente. Primeiro aulão que eu faço com ele me olhando aqui, ó. Pensa! Pensa! Eu tomo pílula, mas sangro. Não, você não sangra. O sangue que a gente está falando, o sangue que promove cura na menstruação, é um sangue de um ciclo completo, que envolve a ovulação, tá? Eu sei que isso é difícil, tá bom, minha gente? Eu sei que isso é difícil, eu sei que não é simples assim, eu sei que, mas só que isso é consciência, tá? O que eu quero que você compreenda aqui, eu não tô dizendo que você tem que parar de tomar pílula amanhã, nem tirar o DIU. Eu tô te convidando à consciência sobre o seu feminino. Os caminhos, eles se desenvolvem depois da consciência, tá? A gente tem maturidade numa relação para chegar, conversar e fazer isso e fazer aquilo depois da consciência. A questão é, será que a gente suporta a consciência do que verdadeiramente acontece no nosso feminino e de como é difícil viver um feminino sadio num mundo de funcionamento masculino? São esses questionamentos, tá? Agora, tudo isso começa com o questionamento. Esse aulão aqui é para o questionamento. É para você parar para pensar. Olhar e falar: nossa, nunca tinha visto isso. Tá? Veja, às vezes o excesso de sangue é uma tentativa desesperada de tirar aquilo que, se permanecer no corpo emocional, vai se manifestar como enfermidade num outro lugar. Esses dias eu estava conversando com uma moça, falou: Dani, eu tirei, sei lá o que, nem lembro mais, há 1 ano, e agora já tô com não sei o que, num cisto, num outro lugar. Por quê? Porque, gente, não adianta ir tirando os órgãos. Aquilo que se manifesta num órgão é porque se materializou do corpo emocional, psicossomática.
porque não foi visto. Então, muitas vezes, o corpo faz uma força gigantesca para sangrar, sangue em excesso. A pessoa fala, nossa, eu nem consigo. Trabalhada. Por quê? Porque existe um conteúdo que precisa ser sangrado, ou então essa mulher vai adoecer, vai desenvolver um câncer. É mais sério, sabe? Mas a gente acaba deixando sempre tudo para depois, porque tem que trabalhar, porque tem que ganhar dinheiro, porque acha que a resposta, a solução tá fora. Então, vamos voltar para a frase no início? Como viver cura no feminino através da menstruação? Sangrando, vírgula, de maneira consciente. Falamos o que é esse de maneira consciente, bem en passant aqui, tá? Segundo item, de maneira pacífica. O que será que quer dizer sangrar de maneira pacífica? Número 1, aceitando a pausa forçada. Por quê? Porque a menstruação é uma pausa forçada no nosso ritmo. A gente tá indo num ritmo e de repente a gente é forçada a parar. Veja, esse treino de viver a menstruação de maneira consciente nos prepara para a maternidade, que é uma pausa muito mais longa, que custa muito mais. Então, veja, na menstruação, a menstruação tira a gente do baile, tira a gente da pista, tira a gente da competição. Não tem como você continuar competindo de igual para igual no mundo masculino quando você sangra de verdade. E isso é profundamente frustrante. Agora, uma mulher que nunca vive isso, quando é obrigada a sair de campo por causa da maternidade, não tem estrutura psíquica para viver isso, não suporta. É mimada demais, fica brava, fica raivosa de ter que ficar ali dentro de casa nutrindo, sabe? E não tá ali com todo mundo, naquele mundo de fora. E por que ela não suporta a maternidade e dá para alguém criar e volta lá pro mundo? Porque ela não sangrava. Não sangrava antes, não vivia a pausa forçada antes. Nunca fez as pazes com essa realidade cíclica do feminino que envolve sempre um tempo de recolhimento, menstruação, maternidade, menopausa, para depois voltar, né? E trazer todo um tempo de colheita, de fruto, de produtividade. A mentalidade do masculino quer viver para fora na mentalidade produtiva sempre. E o feminino não funciona desta mesma maneira. E fazer as pazes com a natureza cíclica do feminino é algo que a gente aprende quando sangra de forma pacífica. Aceitando, por exemplo, a pausa forçada, número 1. Aceitando o pacote inteiro. O que é o pacote inteiro da menstruação? O humor que altera, a tristeza, a raiva, a irritação, as dores, o incômodo, todas as coisas físicas, por exemplo, que você não pode fazer. Foi pra praia, tava uma delícia, todo mundo lá na praia, e de repente você sangra. E aí aquele sol é insuportável, porque você tá com dor de cabeça, você quer entrar no mar, mas não dá, porque... Entendeu? Aceitando o pacote inteiro de impossibilidades que o sangrar te impõe. Quando você aceita isso pacificamente, você amadurece. E isso, por incrível que pareça, vai resultar em você aceitar o outro como ele é, aceitar o tempo do outro que é diferente do seu, onde você amadureceu assim e aprendeu a viver o relacionamento dessa maneira, sangrando, de maneira pacífica. Sem resistir ao que o sangrar exige de mim. Por quê? Porque o sangrar exige que a psique, né, que o feminino faça as pazes com a morte. Porque o sangrar é uma morte, tá? Então, terceiro item dessa coluna pacífica, a morte. A morte que o sangrar traz. Por quê? Porque o sangrar verdadeiro é a morte de algo. Você ovulou para que esse óvulo se tornasse um bebê. Não se tornou. O que aconteceu? Morte daquela promessa, daquela possibilidade. E a gente vive isso o tempo todo na nossa vida. Então, quem não ovula, viu, gatinhas? Nós somos... Todo mundo fala, Dani, como é que faz para ser esse útero que gera projetos, que gera sonhos, que gera realidades? Ovula, gata.
mas você quer gerar realidade tomando anticoncepcional? Gatinha, não vai funcionar. Não vai funcionar, porque você não sabe ovular. Ovular é horrível, diga-se de passagem. Muitas vezes a gente fica muito mais irritada na ovulação do que na menstruação. Por quê? Porque na ovulação a gente visita as dores do sonhar. Nossa, eu fui pro profundo agora, mas isso é para você entender. Quando a gente ovula, você tem que estar aberto para uma realidade para mais vida, tá? Além daquilo que você concebe. Ovular é se preparar para uma porção maior de vida. E isso em todos os sentidos. Pode ser mais um filho, pode ser mais um projeto, pode ser um alcance maior daquilo que você faz. Só que aquilo vai te convidar a romper barreiras, a se abrir mais, a caber mais coisas fora do seu controle. E aí, quando você também não consegue viver isso nos seus projetos, na sua mentalidade, ou, por exemplo, em engravidar e tudo mais, a menstruação, ela conta sobre o quê? Sobre a morte de todos os óvulos, de todos os sonhos, de todas as promessas de vida que não vingaram. Então, sangrar de forma pacífica é sangrar essa morte, permitir que ela exista. Sabe? Admitir, sim, eu não consegui. Sonhei com tal projeto, não consegui. Sonhei com tal relacionamento, não consegui. Tem bastante morte aqui. Entende? Fazer as pazes com a morte. Fazer as pazes com a perda. Porque toda vez que uma mulher sangra, ela sangra uma perda de uma possibilidade. Daquele mês, da sua história de vida, do seu momento de vida. Por exemplo, ela tá lá, teve bebê, não sei o que, passou aquele primeiro tempo, voltou a sangrar, tá em casa, tá numa frustração terrível, tá consumida, não era nada daquilo que ela imaginava. E fora tudo que ela tá perdendo lá fora, e o corpo dela, e o emocional, e o relacionamento, e quanta perda essa mulher está sangrando. Com o bebê, às vezes, amamentando. Será que ela tem consciência de que é aquilo que ela está sangrando e que ela precisa sangrar aquilo de maneira consciente para levar o relacionamento, o casamento para uma outra etapa, para levar a maternidade para uma outra etapa, para quando voltar para a sua vida profissional ou para a sua identidade, voltar com uma nova constituição? Tem que sangrar as mortes, tem que sangrar as perdas e tem que sangrar de maneira pacífica o não realizado. Ou seja, quando eu sangro o não realizado. Amadurecer o feminino também é parar de ouvir as coisas como uma criança que está sempre em busca de aprovação, validação, o que pode, o que não pode. Eu estou falando de consciência e disse aqui inicialmente, todas nós vivemos isso. A gente está numa situação, um mês às vezes você tem mais cólica que o outro, você precisa tomar um remédio, você vai lá e toma um remédio. Eu nunca disse para os meus alunos que não pode tomar remédio. Eu estou dizendo para você, leia o que significa isso. Entende? Leia, compreenda, tenha consciência. A menopausa, minha flor, entra aqui nesse sentido sobre aceitar a morte. A menopausa nos convida a olhar para a morte. Dentro da tecelã tem um módulo inteiro, sei lá quantas aulas tem dentro desse módulo só sobre a menopausa, que é um assunto profundo, que a gente se prepara para ele, ou deveria começar a se preparar para ele por volta dos 35 anos, tá? Para aprender a menopausar. Tem o sangramento na ovulação. Ó, eu queria que vocês aprendessem a ler. Tem o sangramento na ovulação. Veja aqui, o que você está contando? Que o processo, que esse feminino está tão profundamente ferido que ao ovular ele já sangra. Gente, sangrar é sangrar. Quando você aprende a conectar todos os corpos, você entende que sangrar é sangrar. Entende? Sua alma está sangrando. Sua alma sangra para tentar sonhar. Que difícil, né? Tô usando sonhar para ficar abrangente. Menopausa precoce. Desistir bem mais cedo. Desistir faz tempo. Menopausei cedo. Desistir cedo. Desistir do quê? Aí você preenche. Aí com a sua história. Se pergunte, do que você desistiu?
sangrando, como viver cura no feminino através da menstruação. Sangrando de maneira consciente, já falamos, de maneira pacífica, já falamos, e em concordância. O que quer dizer essa tal dessa concordância? Vamos lá. Concordância com o quê? Número 1, com a realidade. Com a realidade. Por quê? Porque o sangrar, gente, essa coisa do você ser retirada, né? Essa pausa forçada, todo esse processo que a gente falou vai resultando em você começar a fazer as pazes com a realidade. Porque a realidade não é do jeito que a gente gostaria. Nada acontece no ritmo que a gente gostaria, no tempo que a gente gostaria, na forma como a gente gostaria. E quando a gente começa a aceitar de maneira pacífica essa pausa forçada, todo o pacote que vem junto, toda essa morte, né? É quando você aceita que tem algo morrendo. Por exemplo, muitas mulheres falam assim, Dani, mas você propõe na menstruação um recolhimento, inclusive das atividades sexuais, né? Eu proponho isso. Por quê? Porque quando você tá sangrando de maneira consciente, você tá deixando ir tudo aquilo que não foi legal. Eu já ensinei isso aqui em outra live, dentro da Tecelã tem essa explicação energética, né? Do que é todo esse sangrar, do que o útero vai pegando da realidade emocional, do ambiente que você vive, do seu relacionamento, e o quanto você tem a possibilidade de sangrar. Então, esse sangue, gente, é um sangue de morte em todos os sentidos. É um sangue de limpeza em todos os sentidos. Não é um sangue legal, tá? É um sangue de uma vida que não aconteceu. Apesar dele ter várias propriedades ali, porque ele estava preparado para fazer uma vida, né, um bebezinho ser gerado ali dentro. Então, sim, se você pegar esse sangue e colocar numa plantinha, isso vai fazer teoricamente bem para ela, mas não vou falar sobre isso aqui. Sim, esse sangue tem essas propriedades, mas este sangue de morte envolvendo a sua vida sexual, eu não aconselho. Eu não aconselho você a consagrar, né, a ritualizar o seu relacionamento com esse sangue de morte, tá? Então, quando você sangra de maneira pacífica, permitindo que há tempo para todas as coisas, inclusive para a morte, isso vai gerar com que você comece a ter concordância com a realidade. Por quê? Quem tem dificuldade com a realidade e fica aí atrás de soluções mágicas para tudo e vive num mundo de fantasia e nunca consegue passar dessa fase das projeções no relacionamento. Por que uma mulher vive isso? Não amadurece para além dessas questões, dessa busca de solução mágica. Porque ela não aceita a morte e com isso não entra em concordância com a realidade. A morte faz parte da realidade. Deixar morrer os relacionamentos, deixar morrer uma idade, deixar morrer uma etapa na sua vida, aceitar que as coisas têm um preço e que muitas vezes um erro seu vai te custar algo definitivamente. Isso é ter concordância com a realidade. Então, quando você para de resistir, para de negar, faz as pazes e deixa a morte existir, começa a entrar em concordância com esse processo, isso automaticamente muda como você lê a realidade que você vive. Isso que é incrível. Então, com o tempo, conforme você vai vivendo aquilo, você vai falar, gente, eu tinha tanta contrariedade com o meu relacionamento, com a minha vida profissional, com isso, com aquilo. E quando eu comecei a sangrar, de repente, parece que eu não vejo mais as coisas da maneira como eu via. Não é que necessariamente as coisas melhoraram, mas aquilo não me afeta da maneira como me afetava. Por quê? Porque você aprendeu a entrar em concordância com a realidade, tá? Então, na prática concordância, bom, menstruei agora, fazer o quê, né? Então, se eu tinha planos de botar aquela roupa, não vou botar mais, de fazer aquilo, não vou fazer mais. A minha produtividade mudou, meu humor mudou, 700 mil coisas mudou. Estou em concordância, não estou reclamando, não estou nada. Estou em concordância com a minha realidade, com o momento que aquilo acontece, com a condição física
que eu me encontro enquanto eu sangro, com a dor nas cadeiras, com a dor nas costas, com a dor de cabeça, com a dor nas pernas, com a vontade de deitar, com a indisponibilidade, com a vontade de comer isso, de comer aquilo, com comer mais e entender por que que eu tenho mais vontade de comer quando eu tô menstruada ou quando eu tô ovulando, que busca de compensação é essa, o que que tá acontecendo, tudo isso entra dentro desse processo, sabe, de consciência. Quando eu consigo fazer isso, aceito, né? Entro em concordância com o que a menstruação faz comigo, ao invés de perguntar, mas e isso? Mas e isso? Mas Dani, e se eu não sei o quê? Mas Dani, jogando pra fora, pra fora, pra fora. Eu entro em concordância e falo, olha, eu fico assim, intragável quando eu tô menstruada, ou olha, eu fico assado. Quando você entra em concordância com a sua condição física, isso vai abrir uma porta. Do quê? A porta para a concordância com a dor ancestral. Por quê? Porque a maior parte desses efeitos físicos difíceis que nós experimentamos na menstruação são relacionados à dor ancestral, à herança ancestral. A dor do feminino, a memória do feminino que está nos nossos óvulos. Tá? Então, aqui também a importância de ovular. Quando é que vem a memória genética? No óvulo. Aonde que está guardada essa memória para passar para frente? No óvulo. E quem não ovula? É que não ovula, não ovula, né? Entende? Então, essa dor ancestral, quando eu entro em concordância com ela, quando eu paro de achar que ela é injusta, quando eu paro de achar que ela é pesada, quando eu paro de falar, o que eu tenho que fazer para resolver essa questão ancestral, e entendo, não, isso aqui sou eu, isso aqui é o preço que a vida me custa, é o preço de eu ser mulher, dentro dessas condições que eu me tornei mulher, eu carrego essa memória ancestral, essa dor ancestral, eu acesso esse conteúdo na minha menstruação, nos meus sonhos nesse período, que também fala muito sobre isso, tá? E, consequentemente, com a herança do clã, e com aquilo que eu preciso lidar. Por exemplo, a raiva dos homens. Por exemplo, a dificuldade de me entregar. Por exemplo, a dificuldade de confiar. Por exemplo, a lealdade de se manter sozinha das mulheres do clã. Tantos assuntos profundos. Quando eu entro em concordância com isso. É só a partir da concordância que pode haver mudança. Essa concordância, essa aceitação enquanto eu sangro, que vai permitir que a pessoa que vai emergir pós-morte no sangramento possa começar a fazer um pouco diferente. Enquanto eu estou em negação, eu sigo repetindo continuamente, fielmente, porque eu não vivo a transmutação necessária para poder ser diferente comigo. Como é que pode, o que precisa acontecer, Dani, para o que acontece comigo ser diferente do que acontece com as minhas ancestrais? Você precisa aprender a sangrar de maneira consciente, pacífica e em concordância. Porque neste processo, quando você emerge desse ciclo, emerge uma pessoa autoconsciente, individuada do coletivo. Voltamos vocês. Quando você entra em concordância, porque nós estamos indo para o recolhimento é muito importante, mas não é possível recolhimento sem concordância, tá? Eu não juntei aqui palavras aleatórias ao vento, tem uma estrutura. Não é possível o recolhimento que eu proponho sem a concordância. Por quê? Porque é quando você concorda com toda a realidade que envolve o menstruar e tudo que eu já falei, que você pode se preparar para poder sangrar. É a concordância em sangrar que te habilita a criar uma condição dentro da realidade para o seu sangrar em recolhimento. Quem não concorda com o sangrar é pego de surpresa pelo sangrar. O sangrar chega sempre na hora errada. Não há, olha, agora não vai dar, desculpa, não vou poder te dar atenção, que eu tô muito ocupada aqui, porque eu não entrei em concordância com esse tal desse sangrar ainda. Certo? Agora, quando eu entro em concordância realmente com todo esse processo, é que eu vou poder me preparar. O que significa esse me preparar? Utilizar roupas que me ajudem a viver isso de maneira mais confortável.
preparar a minha agenda para que eu possa viver isso, quando eu já sei, ó, eu vou sangrar tal momento, o que eu puder adiantar, se eu sou autônomo, o que eu puder adiantar, se eu não sou, o que, que eu posso fazer para naquele momento que eu sei que vai ser mais difícil para mim, eu equilibrar aqui as minhas funções, etc. Porque eu tô falando sem contar com a ajuda de ninguém, tá? É você na administração da sua vida adulta. A questão dos seus projetos. Quando você aprende esse processo aqui, você fala, bom, quando é que eu vou sentar para fazer o planejamento de um projeto que eu quero fazer? Quando você estiver ovulando, né, gata? Se ovular para você for legal. Não quando você estiver sangrando, não vai dar muito certo, porque você vai querer desistir. Organizar a sua agenda de acordo com o seu ciclo, e não é assim, Dani, mas e sangrar na lua tal? Quer dizer o quê? Com relação ao seu ciclo, que é diferente das outras pessoas. Tem gente que ovula maravilhosamente bem, fica na potência máxima. Tem gente que fica péssimo ao ovular. Você tem que entender o seu ciclo e o que isso quer dizer, tá bom? Você vai entender tudo agora? Não, é um processo de consciência. Outra coisa, quando você, por exemplo, é casada, tem filhos, tem uma casa para administrar, tem alimentação para administrar, o que você tem que fazer para poder viver um recolhimento? Se programar. Como é que eu consigo me programar? Quando você entra em concordância, né? Quando aquele período pode existir. Quando aqueles 4 dias que não dá para contar com você, eles cabem na sua agenda. Por quê? Porque você é adulta, madura e se programa para isso. Cozinha e congela, organiza a sua agenda, o seu trabalho, aquilo que precisa ser feito, para que você possa viver um processo de recolhimento. Quando você se responsabiliza por isso, por todo esse entorno que envolve, você vai ensinando as pessoas a colaborar com isso. Preste atenção, mulheres adultas que me ouvem ou candidatas a adultas. Não é responsabilidade de ninguém viabilizar que você sangre em paz. É sua responsabilidade. Tá? Não adianta você falar, mas na minha casa ninguém me ajuda, que não sei o quê. Não, olha, isso daí você arranja outra pessoa para você falar isso daí na orelha dela. Na minha, não. Porque eu falo a adultas, ok? A candidatas a adultas, tá? Mulheres adultas governam a própria vida e organizam a sua vida para poder sangrar em paz, certo? Para poder sangrar em paz. Então, ela vai se responsabilizar, por exemplo, pelos cuidados pessoais que são importantes para ela. Exemplo, o chás que ela gosta de tomar, quem gosta de usar olhinho essencial, bolsa de água quente, aquelas bolsas de areia, né, que é muito legal também, de ervas. Eu ganhei uma de ervas que é sensacional. O tempo, como é que ela vai organizar o tempo para ela ter tempo para? Por quê? Você está trabalhando no computador, mas você não pode trabalhar numa posição confortável? Você não pode colocar uma bolsa de água quente, por exemplo, no seu pé, enquanto você tem que trabalhar, já que ainda não existe aquele espaço? Veja que é um processo de construção, tá? Que a gente vai falar mais sobre isso mais para frente. Outra questão. Preparar a sua alimentação, a alimentação da sua casa, as coisas que você gosta de comer, precisa comer para ter menos sintomas, tudo isso só pode existir na sua vida quando esse ciclo completo pode existir. E esse ciclo completo pode existir quando você entra em concordância com ele, tá bom? Agora, antes de falar o último item, que é o recolhimento, eu quero dar alguns avisos para vocês importantes, porque eu tô falando desse processo aqui de se comprometer e tudo mais, e quero convidar você a se comprometer de verdade, de maneira profunda, fazendo o curso ATCLAN, tá? Vou falar muito aqui sobre isso, porque não é essa a proposta, mas é falar um pouco para que você tenha informação. Tem muita gente chegando, não entende que esse conteúdo aqui faz parte do conteúdo que nós trabalhamos na ATCLAN. O que você vai encontrar dentro da ATCLAN? Esse processo inteiro de cura do feminino de maneira profunda, consistente e processual, tá? O começo, meio e fim de tudo que envolve, em que o menstruar é apenas uma pequena fatia disso, tá?
Se você decidir se olhar e falar, nossa, adorei, nunca tinha visto por essa maneira, gostei dessa proposta que é diferente de tantas outras propostas que eu ouvi por aí sobre rituais e com menstruação e tudo mais, gostei, quero fazer a tecelã. As inscrições da tecelã abrem no dia 29 de janeiro, tá? Domingo, dia 29 de janeiro. Você que está na lista de espera, tem gente que já assistiu essas aulas aqui no outro lançamento, ficou namorando, entrou na lista de espera, tá esperando. Vocês, o dia de vocês é diferente, tá? Vocês vão ter uma aula bônus maravilhosa nessa quinta-feira agora, que eu preparei para vocês. Vocês vão receber no e-mail de vocês. E terminou a aula bônus, abre as inscrições para vocês. E aí vocês vão ter, fora todos os bônus de desconto e tudo mais, vocês vão ter 24 horas para comprar a tecelã ganhando todos os bônus, que eu nem lembro mais que tudo que é. Eu acho que é o curso A Heroína no Divã, mais o livro digital que tá aqui. O livro A Heroína no Divã, maravilhoso, sensacional. Você vai ganhar de bônus digital. Vai ganhar A Mulher e o Espelho. As 100 primeiras pessoas que vão comprar nessas 24 horas ganham a apostila. Eu ia separar, esqueci. A apostila maravilhosa. Que mais? E ganha desconto também, tá? E você que acabou de chegar e falar, nossa, tudo isso ainda é muito para mim, quero te convidar para uma jornada gratuita. Jornada gratuita, a jornada de transformação da heroína. Quem é que foge de tudo isso? A heroína. Como é que eu lido com ela? Que é a primeira etapinha da tecelã. Você vai aprender na jornada de transformação da heroína, dia 27, 28 e 29, tá bom? Vamos voltar agora para o último item. Recolhimento. Para uma mulher viver cura do seu feminino na menstruação, ela precisa sangrar de maneira consciente, pacífica, em concordância e em recolhimento. O que é esse recolhimento? É ficar em casa, Dani? Não posso ficar em casa. Porque se eu não acordar para levantar o sol, ele não levanta. Não é sobre isso o recolhimento, gatinha. O recolhimento é o quê? Primeiro, recolhimento dos seus investimentos emocionais, energéticos e físicos no mundo externo. Muitas vezes eu falo de recolhimento e as mulheres falam, Dani, eu não posso. Não é todo mundo, obviamente, que pode pegar 3 dias e se recolher, né? E ficar mais deitada, e ficar mais numa banheira, né? E fazer uma massagem. Não é todo mundo que pode viver isso num primeiro momento. Todas nós podemos viver isso num segundo momento, porque podemos conquistar isso, tá? Isso é construído, tá bom? Mas como é que você começa a viver esse processo de cura? Quando você começa a viver o recolhimento dos seus investimentos psíquicos, energéticos. Por quê? Porque no geral a gente tá aqui, ó, e a gente tá investindo energia no projeto, no trabalho, no relacionamento, olhando no telefone para ver se a mensagem chegou, no aquilo. Todo o seu investimento tá para fora. E quando você sangra, você tem que pegar esses investimentos e recolher os investimentos. Não é possível sangrar de maneira consciente enquanto os seus investimentos estão aqui, ó, no projeto. Estão aqui, tá no relacionamento, tá no... Ai, será? O que será que ele quis dizer quando ele falou aquilo? Enquanto os seus investimentos estão para fora, não é possível sangrar de maneira consciente, tá? Então, o primeiro recolhimento não é físico. Não é um recolhimento ali de ficar quietinha no seu canto, meditação, não é isso. O recolhimento dos investimentos. Não é possível sangrar dessa maneira toda que eu falei se os seus investimentos permanecem voltados para fora. Então, recolher os investimentos no mundo externo e trazer para o mundo interno. Então, no momento que eu estou sangrando, toda a minha atenção, todo o meu investimento está voltado para o meu mundo interno. E todas as coisas aqui estão pausadas. Eu não larguei nada, eu só pausei. Por quê? Porque eu sou inteligente. Eu vou voltar muito mais refeita, muito mais forte, muito mais consciente, muito mais hábil pós esses 3, 4 dias. Mesmo você fale, Dani, mas eu fico 10 dias. O importante é aquele núcleo, sabe? Todo mundo fala, todo mundo tem pra mim o mais difícil é o 2º, 3º dia. Cada um tem. Tô escolhendo 3, 3, 4 dias que você vai recolher.
recolher, vai parar e vai trazer os seus investimentos, a sua atenção para o mundo interno. Isso vai envolver tudo que você faz aqui fora. Por exemplo, se você puder se recolher um pouco das redes sociais, de ver notícia, de querer saber, eu vou mandar mensagem para ver se foi aprovado tal coisa. Não, dá um tempinho. Agora dá um tempinho, pausa tudo, só sai um pouquinho das redes sociais e volta a sua atenção para você, para dentro, para o que está acontecendo dentro, para você ter consciência do que você está sangrando e sangrar de maneira consciente. Nesse momento do recolhimento, que ainda é só de energia, você segue com a sua vida normal. Deu uma melhoradinha, botou uma roupa mais confortável, tentou organizar a agenda para você se cobrar menos, né? E poder ficar meio que no automático, pelo menos aqueles dias, mas a energia tá toda recolhida. Esse é o primeiro recolhimento, tá? Energia recolhida dos investimentos no mundo externo. Conseguiu fazer isso? Se recolhe dos relacionamentos e das suas demandas. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que você não vai falar com ninguém? Não. Quer dizer que você não vai resolver nada. Quer dizer que você, por exemplo, nesses dias você não vai ter DR, você não vai corrigir os seus filhos. Por quê? Porque você vai errar a mão, você vai errar a medida, sabe? Se recolhe relacionamentos no automático. Responde. Mas, não dá para fazer nada grandioso nesses dias. Entendeu? Estamos em recesso nos relacionamentos. Tá ali, pero no mucho. Porque nada bom, nada de vida pode acontecer se você está em morte. Não é mesmo? Então, ser sábio é fazer o quê? Bom, tudo que eu quero que siga florescendo, é melhor eu não pôr a mão, porque eu estou em morte naquele momento, tá? Então, se recolhe dos relacionamentos, das suas demandas, e aí depois você vai buscar, para quem faz sentido isso, um recolhimento espiritual. Um tempo de oração, um tempo de meditação, um tempo de silêncio. Cada um vivencia a sua espiritualidade de uma maneira. Veja, aqui eu não tô falando de fazer nada. Não é fazer ritual, não é nada. É se recolher e voltar essa atenção, essa importância para a sua realidade emocional e para aquilo que tem valor espiritual para você, tá? Para você também poder olhar para esse momento da sua vida por uma perspectiva espiritual. Numa meditação, num silêncio, numa oração, numa leitura que faz sentido para você, se recolhendo ali, espiritualmente. Aí você vai buscar se recolher socialmente, ou seja, vamos fazer tal coisa? Olha, a gente não pode fazer na semana que vem, ou esse final de semana, porque é no próximo final de semana, porque esse final de semana eu tô sangrando, eu queria ver se eu consigo descansar um pouco, então a gente não pode fazer esse passeio, essa festa, esse churrasco na minha casa, num outro final de semana. Entendeu? E aí, por último dessa lista, se recolher fisicamente. O que eu quero que vocês compreendam, amores meus? Que isso é uma construção. A maior parte das mulheres fala, eu não posso, e a maior parte das mulheres culpa alguém. Na minha casa não dá, porque eu não tenho apoio, Dani, na minha casa. Eu não tenho apoio para poder sangrar em paz. Isso é construído a partir do próprio respeito que você tem com você e com os outros enquanto isso. E aí você vai ensinando. Você tá quietinha? Não, é que eu tô sangrando. Tô mais recolhida, tô mais quieta. É importante, porque se eu ficar mais quieta, eu grito menos, eu tô menos louca, entendeu? E todo mundo vai aprendendo esse processo junto com você. Vai chegar uma hora que, se você vive isso de maneira consciente, você vai colher o resultado de ter esses dias para se recolher por completo, sabe? Mas ninguém faz isso do dia para a noite, gente. Isso é um processo de construção que começa com essas etapas. Sangrar de maneira consciente, de maneira pacífica, em concordância e em recolhimento de todas essas etapas aqui. Alguém perguntou, e o sangrar pouco? Deixa eu falar uma coisa importante aqui sobre o sangrar. Quando você consegue criar essas condições para sangrar em paz, por exemplo, roupa confortável, por exemplo, diminuir o ritmo, por exemplo, não fazer exercícios. Tem gente que mantém a mesma rotina de academia enquanto está menstruada. Gente,
gente. Você acha que você vai sangrar a quantidade que você poderia? Não. Muito provavelmente você vai sangrar menos. E isso daí é o quê? Ruim. Ruim, porque tudo aquilo que poderia ser limpo não vai ser limpo, tá? Muita pergunta. E quem sangra praticamente o mês todo? Gente, todas essas desregulações, me veio uma palavra melhor, refletem algo sobre o seu emocional. Vocês têm que olhar para o emocional de vocês. Vai no médico, vai em diversos médicos, vai numa nutricionista, sabe? Procure a ginecologia natural. Vai, olha para você com amor, se compreende, tá bom? Que bom que vocês gostaram. Eu vou deixar aqui gravada. Vou pedir para você, gostou? Curte, comenta para chegar para outras pessoas, tá? Manda aviãozinho para suas amigas, fala, olha, assisti, vale a pena. Assiste, tá? Um beijo para vocês.